Tem teatro no canto do bode e agora também no pagode. Que somente os dementes, os loucos, os teatros, os corações, os quixotes, os palhaços podem vencer os Estamos no segundo episódio, agora com o Fábio Silva. Se apresente pra gente, Fábio, um pouquinho. Sim, eu sou o Fábio, eu sou cantor, eu sou professor de canto, regente coral, né? Já atuo na área há cerca de 15 anos, né? E é o que eu venho fazendo até os dias de hoje. Eu tô com algumas perguntas no celular pra gente não esquecer nada, né? Fábio, como você descobriu sua paixão pelo canto e qual foi o seu primeiro contato com a música? Conta um pouquinho pra gente. A minha primeira paixão pelo canto, na verdade, foi através de escuta, né? De sempre escutar música, então essa foi a minha primeira identificação. Mas o meu primeiro contato com a música foi através de aulas mesmo, de música e de canto coral. Então essa foi a minha primeira formação, o primeiro contato com música e a paixão também. Então eu já entrei em um grupo de adultos, né, aqui da cidade de Boituva, que é o Coro Municipal de Boituva. Nesse grupo eu cantei por 8 anos, né? Então foi aí que começou a minha paixão pela música e a decisão por seguir a carreira e me profissionalizar. Certo. Quais são as principais técnicas vocais que você utiliza e como você as desenvolveu? Sobre técnica, eu tive uma formação depois, mais pra frente, eu fui estudar canto lírico, né, no Conservatório de Tatuí. Então esse foi o meu primeiro contato mais técnico, digamos assim, né. Foi lá que a gente pensava na construção de uma base técnica vocal, para que a gente pudesse executar o repertório que esse estilo de música exige. Então para você fazer canções, né, que são canções brasileiras, alemãs, francesas, e também para a gente ter uma ideia como se canta uma ópera. Então toda a minha base técnica foi voltada primeiramente através do canto lírico. Legal. Você já teve alguma experiência marcante, desafiadora? Como você lidou com isso? Assim? Olha, na minha atividade do canto, como cantor, já tiveram vários marcos, né, importantes. E como a gente vai driblando, né, para ter um êxito, né, na sua performance. Então eu tive uma experiência como cantor na oficina de música de Curitiba, onde eu fui para um opera estúdio, né, ou seja, eu fui para cantar e atuar, né, que eu fui para apresentar a ópera Carmen de Bizet, uma ópera em francês, né. E eu tive que fazer um personagem, participar de um quinteto, então foi uma coisa muito nova para mim, né? O idioma, a forma de se cantar, então eu me preparei antes, né? Só que no momento de cantar e de se apresentar, algumas coisas, né, do seu psicológico e tal, vai te deixando mais tenso, e no dia da apresentação, basicamente, não estava com voz, então foi uma coisa muito, e aí, o que eu vou fazer? Então eu fui atrás de muitos recursos e sempre voltando para exercícios técnicos vocais para que eu conseguisse me apresentar. Então eu fiquei fazendo uma série de exercícios durante o meu dia até o momento de estar no palco, aonde eu pude sair a voz, né? Onde pôde sair a voz, não foi o 100%, né? Então no dia seguinte houve outra récita, né, que a gente chama outra apresentação, cantei mais ou menos também, e no outro dia melhorei 100%. Então a gente viu que foi uma coisa do psicológico. Então essa foi uma experiência marcante, né? Que muitas coisas podem acontecer em circunstâncias que você precisa estar no palco e não tem como substituir por outra pessoa. Então a gente precisa driblar esses caminhos como artista, enfim, como cantor. Certo. Qual é o seu processo de preparação para uma apresentação, uma gravação? Você tem algum hábito específico? Não tem exatamente um hábito específico, acho que depende muito da ocasião,
o que eu vou cantar, né? Momentos que se exigem mais do meu canto ou menos, né? Então eu faço diversos tipos de apresentações, desde momentos de se cantar mais eventos corporativos, né? Então esses eventos eles são um pouco mais tranquilos, né? Quando eu faço um repertório mais prerudito, eu faço um tipo de preparação vocal. Quando eu faço uma apresentação que é de canto popular, é uma outra preparação vocal. Então aí depende muito sobre alimentação, sobre o que eu vou comer ou beber horas antes ou um dia antes, né? Então depende muito do tipo de apresentação, né? E preparação de corpo também, né? Dependendo do repertório, como esse corpo está presente em cena, né? Se vai envolver também alguma atuação ou não, se a gente canta parado. Em muitos momentos do canto lírico a gente tem que ficar parado, né? E cantar a sua canção sem nenhum tipo de figurino a mais, né? Então depende muito do tipo da preparação, que vai envolver tanto a parte do que comer, do que beber, horas de sono, né? E uma preparação de corpo também. Bacana. Quais são os seus objetivos e sonhos para o futuro em relação à sua carreira? Como você faz isso? Como que é para você? Bom, a minha ideia, né, dessa continuação como artista, ela está sempre atrelada. Eu como artista, eu no palco, tentando sempre me aperfeiçoar, estudar, mas também muito da minha veia como educador também. Então, por ser um professor de canto também, eu sempre penso em buscar a estratégia melhor para que pessoas possam cantar também, né? Para liberar essa voz que cada um tem dentro de si. Então esse é meu objetivo. Meu objetivo, na verdade, como professor, é fazer de fato com que mais pessoas cantem, porque isso faz bem não só para você, mas para todos que vão estar ao seu redor, né? Então é um bem como um artista, é um bem na sua saúde física, mental. Então é o que eu acredito. Então hoje meu objetivo é fazer com que mais pessoas cantem e que a gente esteja cada vez mais próximo, né? Mais conectado. Hoje a gente está tão através de rede social, através do dedo no celular. Então acho que esse momento de união, de corpo com corpo, né? Voz com voz, esse é meu objetivo, que mais pessoas cantem, que estejam presentes na música. Agora a gente vai entrar um pouquinho no Teorema, né? Na companhia Teorema, que você era integrante, né? Quais são as suas memórias mais marcantes da companhia? Tá. A memória mais marcante, né? Ela é forte, né? Do Teorema. Eu entrei no grupo oficialmente, talvez na montagem dos Saltimbancos, né? Onde eu fiz o personagem Jumento, e foi uma maravilha, né? Foi um marco muito importante na minha carreira. E aí com essa veia como ator que eu sinto que está dentro de mim, né? Então, para mim, um marco importante foi em um dos festivais que nós apresentamos, né? Nós participamos de um evento, de um festival de teatro na cidade de Quadra, né? E aí, nesse dia, foi um domingo, nós iríamos nos apresentar e eu recebi uma notícia que um tio meu faleceu. Ele infartou e foi muito marcante, né? Uma coisa que carrega comigo, com muito significado, né? E aí, aquela notícia que você não espera, você com uma apresentação para ser feita, onde não tinha outra pessoa para fazer no meu lugar, porque não tinha um outro ator estudando esse personagem, e também a gente tinha uma questão também na época com as roupas, né? Então cada um tinha a sua roupa, o seu tamanho, enfim, não tinha como não ser eu. Então eu tive que driblar aquele luto que estava, né, naquelas horas, e fiz a peça. Então acho que para mim foi um momento mais marcante do Teorema, que carrega na minha bagagem como artista também. Como você se envolveu com a companhia e qual foi o seu papel? O
o meu envolvimento com o Teorema, ele começa nesse lugar de sempre estar cantando aqui na cidade, né? Eu já conhecia alguns integrantes do grupo, né? E fui me aproximando cada vez mais. Uma das atrizes que era da companhia na época, né? A Gabriela, a gente já tinha uma afinidade, já cantávamos juntos. E aí teve uma ocasião, né, de um espetáculo que foi proposto aqui na cidade para o grupo, para estarmos participando de um evento de Natal, onde algumas músicas iriam ser inseridas, né, da Disney. E aí houve a necessidade de ter mais algumas pessoas que até então não eram do grupo Teorema para estar linkado nesse projeto. E eu fui uma dessas pessoas. Então, acho que esse foi o meu primeiro contato. E aí, desde então, eu não parei. Eu sempre estive próximo, né, do Teorema. E aos poucos eu fui linkando e fui trabalhando essa ideia de atuar e cantar, né, estar fazendo as duas coisas. Você tem alguma história assim do Teorema que você gosta, que você considera a sua favorita, assim? Ou... Bom, acho que são muitas, assim, eu acho que, não sei se eu conseguiria pontuar uma exatamente, mas eu acho que o Teorema sempre foi um grupo muito familiar, né, de estarmos juntos em todos os momentos, né, tanto em dias de apresentações quanto no processo, né, das montagens também de cada projeto. Então a gente tinha muito essa troca de nos reunirmos além de ensaios, além das apresentações. Então acho que eram reuniões, desde estarmos reunidos em locais aqui da cidade, praças, enfim, confraternizações. Então acho que essa é uma das lembranças que eu trago comigo, né? E talvez quando nós migramos também com uma ideia também de estarmos apresentando também em lugares externos, né? Fora do palco, né? Que a gente chama do palco italiano. Então para mim foi um marco muito interessante, porque também foi através do Teorema que eu tive essa experiência. Então são esses momentos. Agora uma pergunta muito importante. Como você acha que a Companhia Teorema contribuiu para a cena teatral em Boituva? Nossa, contribuiu muito. Acho que foi uma referência para o que tivemos de teatro aqui na cidade de Boituva, o que fez com que outras pessoas também se apaixonassem pelo teatro e seguissem, né, na profissão, estudando em outros lugares. Então, muitas pessoas nos assistiram, muitas pessoas se impressionavam com o nosso trabalho, né, desde a nossa atuação, as nossas musicalidades, né, que era um grupo também muito musical. Então, acho que teve essa contribuição de plateia. Acho que houve muita gente nos assistindo e, como eu disse, muita gente que se apaixonou pelo teatro e que decidiu, a partir do Teorema, se profissionalizar. Então a gente encontra aqui, uma hora ou outra, muitas pessoas aqui pela cidade que passaram pelo Teorema, que se formaram, que foram para outros lugares, conservatórios, universidades. Então acho que foi muito enriquecedora nesse sentido, e ainda que acho que o Teorema foi uma referência, posso dizer, acho que na nossa região também. Então acho que o Teorema ainda é lembrado por onde a gente passa, quando você fala, você foi do Teorema. Então acho que aqui na nossa região foi um grupo muito importante. Eu lembro que na época que eu era do Teorema, você era preparador vocal, né? E a gente estava com o espetáculo Despertar da Primavera, que era Primavera Sem Fim, que era uma adaptação, né? E foi um processo assim intenso, né? Por conta do que a peça se tratava. Como que foi assim para você trabalhar na preparação vocal? Eu não me lembro se você estava em cena também, eu acho que estava, né, em algumas cenas. Essa junção da música com o teatro, como cantor, você estar em cena como ator, como que é para você esse sentimento, assim? Então, primeiramente, quando eu voltei para o Teorema, né, com esse espetáculo, né, Primavera Sem Fim,
No primeiro momento eu entrei para ser o preparador vocal, né? Eu fui com esse intuito. E aí, no processo, né, da montagem, com a direção, e foi feita essa proposta para que eu fizesse um pequeno personagem, né, numa cena, e foi muito intenso. Então eu acabei me envolvendo e automaticamente também me envolvendo com a história, né, com essa temática. Então assim, a chavinha teve que mudar muito rápido de você também ser um personagem, né? Então foi muito interessante, né? Foi uma outra intensidade que eu pude estar ali. Então, quando eu estava em cena, eu tinha que separar. Aí já não era mais o professor de canto, não era mais o orientador vocal, eu era mais um integrante juntamente com os demais atores que ali estavam, né? Então eu tinha que, de certa forma, além do texto, que tinha uma pequena fala, você está imerso naquela catarse, né? Então não só o falar, mas acho que o que eu movimentei, o que eu andei, né? Então foi um processo muito interessante também, que quando eu vi, já fazia parte também do processo de cena, né? Do processo da montagem. Então para mim foi interessante, eu tinha que me movimentar, e andar com maca e tudo mais. Eu sou uma pessoa completamente desastrosa, mas enfim, a vida continua, vai lá, né? A gente não pode deixar a cena morrer. Então para mim foi muito interessante esse convite feito, né, através do Davi, que estava na direção. Então para mim foi um presente também. E você tá com estúdio novo, tá com coisa nova, conta pra gente como que é, fala do seu espaço, do seu trabalho, bem pro estúdio do Fabinho também, né? Exatamente, então eu tenho aqui em Boituva o Estúdio Arte Voz, que basicamente é uma escola de canto, mas também temos outros instrumentos como piano, violão. Então a gente tem um diferencial aqui, a gente tem um olhar um pouco mais específico para quem quer cantar. Então nós temos aqui aulas de canto individuais, mas também temos o nosso canto coral, né, que é o coro arte voz. Então aqui eu penso no artista cantor. O nosso projeto aqui é de ampliar cada vez mais essa vertente e, é claro, né, se possível, a gente poder linkar o canto com o teatro, que é uma coisa que está em mim, né, que o destino fez, e é uma coisa que eu quero linkar, onde a gente tem tantas tipos, formas de se cantar, onde a gente também precisa atuar. Então a gente tem a atuação, a gente tem o corpo, né, o artista pensando nesse corpo para poder performar. Então o Estúdio Arte Voz é uma escola de canto, mas que possa dar todo o embasamento, não só na voz, mas o que compete em um apoio de um instrumento, porque o cantor precisa ter noção, né, sobre fundamentos musicais, mas também em momentos conjuntos e para frente, pensando em atuação, pensando em corpo, em dança, e questões musicais também, como uma leitura de partitura também, né, onde muitos espetáculos te dão uma partitura e você fala, e aí, se vira. Então o cantor precisa. Então tudo que compete para um cantor se profissionalizar, nós vamos querer oferecer essa base para essas pessoas e dizer principalmente que todo mundo pode cantar. Certo. Agora deixa um conselho para os artistas novos aí que estão começando. Olha, conselho que eu quero dar para você que quer cantar, atuar, dançar, enfim, qualquer vertente artística, eu acho que começa pela persistência, né? Começa pela persistência, começa a não desistir mesmo, entendeu? Não é um caminho fácil, né? Tem as suas pedras, mas a gente, enquanto artista, a gente vive através da resistência, né? Então a gente precisa ser resistente ao sistema, aonde a cultura ela sempre quer ser diminuída, né? No seu valor, né? Perante a sociedade. Então a gente sabe o quanto que a cultura ela é importante, assim como a educação, a saúde. Então, para mim, cultura, a arte, ela é base.
para todo mundo, desde a infância, enfim, até a terceira idade que seja, e todo mundo é capaz de fazer arte, né? E o quanto ela une, o quanto ela junta. Então acho que eu diria da persistência, também diria também da insistência de você estar de olho em tudo, né? Todas as oportunidades. Então é como se fosse, você é artista como se fosse um baú. Você tem esse baú, a cada experiência que você tem, você vai colocando tudo dentro desse baú. E você pode ter certeza que um dia você vai ter que pegar alguma coisa lá do seu baú, opa, e puxar, opa, eu tenho isso aqui, eu já fiz isso daqui. E aí depois você vai revivendo, você vai criando musculatura, né, para o seu eu artista, né? Então acho que toda experiência ela é válida, então você tem que estar aberto a muitas coisas, passar por muitas coisas, né? E a gente sabe que a arte ela tem muitos caminhos, então não existe somente um correto. Claro, tem um ou outro que você se identifica mais, mas às vezes você precisa passar por muitas coisas para que depois você possa lapidar, né, essas vivências e fazer a arte que você acredita, né? Então esteja aberto a muitas experiências, esteja aberto a poder participar de coletivos, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que Boituva está precisando voltar a isso, né? Voltar a pensar no coletivo. A gente, não só a arte, mas a gente vive num tempo muito do individual, né? Do individualismo. E eu acho que a arte ela é feita para o oposto. Ela é feita para unir. Então, se você é artista, conhece outra pessoa que se identifica com a mesma língua que você, bota um dedinho de prosa aí, né? Conversa, cria projetos, né? A gente tem tantas vertentes hoje que ajuda você a poder criar o seu projeto, né? A sua arte. Então é isso, a gente precisa de coletivos para continuar dentro desse sistema, dentro da cultura, na nossa cidade, mas onde quer que passamos, né? Então é o que eu aconselho a todo mundo. Então é isso, gente. Muito obrigada, Fábio. E esse é mais um episódio do nosso podcast. Podem vencer os dragões aliados aos caminhões e aos supermercados.